Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo com vocês aí para a gente trocar umas ideias sobre comunicação assertiva, sobre o uso da ferramenta feedback num processo de comunicação para você desenvolver você mesmo e ajudar as pessoas a desenvolverem. Porque se você aprender um pouco sobre isso, você vai perceber que o que mais te ajuda quando você dá feedback para as pessoas é que você também melhora. Você também aprende com isso. No meu último vídeo, eu vou deixar o link aí para vocês, se vocês querem assistir, eu vou hoje dar uma continuidade sobre ele. Porque eu comecei aquele vídeo falando sobre a importância do feedback, que você tem que eliminar o feedback crítico. Esse é o primeiro passo para você trabalhar com feedback. Feedback é uma ferramenta que ajuda você a melhorar os seus relacionamentos com as pessoas. Essa é a nossa missão do nosso canal. É você ajudar você a ter uma comunicação assertiva de forma que você melhore suas comunicações e melhore seus relacionamentos, seja pessoal, familiar ou corporativo ou profissional. Então, quando você quer usar essa ferramenta feedback para ajudar as pessoas a melhorar um comportamento, você, primeiro passo, elimina o feedback crítico. Elimina totalmente. Começa um feedback positivo e, quando necessário, você pede desculpa para a pessoa. Porque eu estava dizendo lá no vídeo anterior que a relação transparente de feedback, ela pressupõe que você tenha uma boa comunicação, ou seja, essa comunicação precisa que a pessoa te entenda. Então, essa comunicação tem que gerar compreensão. Essa comunicação tem que ter respeito e aí gerar uma relação de confiança. Quando você gera essa relação de confiança, você está pronto para ter um bom relacionamento de feedback com o cliente, com o teu interlocutor. Como diz nos 3 passos importantes, que é eliminar o feedback crítico, começar o feedback positivo e pedir desculpa quando necessário, realmente não é fácil pedir desculpa, muitas pessoas têm dificuldade de pedir desculpa. Mas se você não agir dessa forma, né? Se você não se fazer transparente com a pessoa e reconhecer teu próprio erro quando eles acontecerem, a tua própria falha, você inibe uma comunicação fluente com a pessoa. A relação de confiança passa a não existir entre você e a pessoa. E aí o processo não funciona. Outra coisa que é importante, que quanto mais você tiver uma relação aberta com a pessoa, e ela sentir que você é transparente, verdadeiro, mais ela também vai se abrir com você. E aí é mais fácil você ajudar as pessoas. Olha, no mundo corporativo, principalmente, eu às vezes gosto de dar exemplo do mundo corporativo, porque é um ambiente onde você não convive, às vezes, muito com uma pessoa de um outro departamento, de uma outra divisão da empresa. Então, se você, quando tiver com essa pessoa, não demonstrar uma relação de confiança, não demonstrar uma relação de que você está aberto a ouvir também qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de feedback da pessoa, seja ele positivo, seja ele corretivo, não importa. Se você também não tiver essa disponibilidade, as coisas também não funcionam. Outra coisa importante para você perceber, quando a gente fala em feedback, nós falamos em feedback para qualquer tipo de pessoa. Não importa a idade, não importa a cor, não importa a raça. Feedback é uma ferramenta para você ajudar as pessoas a melhorar comportamento. Agora, você faz isso de uma forma sutil, elegante, gerando comunicação, compreensão, respeito e confiança. Imagine você chamar a atenção de uma pessoa, você é um idiota, você não sabe fazer esse serviço direito. Imagine como essa pessoa se sente. Ela se sente extremamente ofendida. E pior que as pessoas se sentir ofendidas, se ela acreditar que ela é um burro, que ela é um idiota. Como é que você acha que ela vai se sentir? Então, olha, você precisa ter tranquilidade, serenidade para dar feedback para as pessoas. Feedback é uma ferramenta de construir pessoas, construir comportamento. Ok? Por isso você tem que ter uma comunicação eficiente, eficaz, assertiva, de forma que a pessoa te entenda, de forma que você gere confiança nessa relação. Ok? Tem que ser uma relação harmônica.
Quando você gera essa relação com a pessoa, quando as coisas estiverem ruins, às vezes no departamento da pessoa, na vida pessoal da pessoa, a pessoa vai ter segurança em conversar com você, vai ter segurança em te procurar. Muitas vezes nós questionamos as pessoas de forma inquisitiva, quando você pode questionar de forma assertiva. A pessoa te conta uma dificuldade que ela tem, você pede para ela explicar detalhadamente antes de você apresentar uma solução. Aliás, eu te diria, quando você dá feedback, uma coisa muito difícil é você apresentar a solução. Porque se você está com feedback corretivo e você já apresenta a solução para a pessoa, feedback corretivo, para quem não acompanhou nossos vídeos, é aquele que você usa para corrigir comportamento. Nós não trabalhamos com feedback negativo. Nós trabalhamos só com dois tipos de feedback, o positivo e o corretivo. O corretivo é quando o seu comportamento não é adequado e eu te dou um feedback para dizer que você deve melhorar aquele comportamento, porque aquele comportamento é inadequado, ou aquele comportamento não cabe naquela situação, ou aquele comportamento é diferente daquilo que a empresa ou as pessoas esperariam de você. Então, quando eu dou um feedback corretivo para a pessoa, eu espero que a pessoa perceba, compreenda e ache a sua própria solução. Se eu entrego para a pessoa a solução, talvez eu não esteja dando um feedback, eu esteja dando conselho. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Você tem um colaborador que sempre chega atrasado, de manhã cedo, na hora do trabalho. Ele chegou 8h15, 8h20, 8h10. Aí você resolve ter uma conversa com ele. Vai ter uma conversa e perguntar para ele: Ô Luiz, o que acontece que você chega todo dia atrasado? Ah, o ônibus 10 não passa no horário na minha casa. Como você mora perto do bairro dele, você diz: por que você não pega o ônibus 17? Aí ele diz: ah, eu vou fazer isso. No dia seguinte ele chega atrasado, você vai cobrar dele, ele vai dizer para você: olha, eu peguei hoje o ônibus 17, mas aconteceu a mesma coisa. Ou seja, quem tem que achar a solução nesse tipo de comportamento corretivo, que não é um comportamento técnico, não é algo que tem a ver com o trabalho, que você tem uma normativa, mas e sim com um comportamento pessoal, evite dar conselhos. Porque a pessoa vai jogar o conselho no teu colo. Ela vai dizer que não deu certo, mas ela fez o que você pediu. E aí, se ela fez o que você pediu e não deu certo, você está tão errado quanto ela. Então, na verdade, nessa situação, Luiz, o que está acontecendo para você chegar atrasado? Ah, o ônibus está, olha, mas você precisa achar uma solução para isso. Não sei o que você vai fazer, mas o horário de entrar é esse, eu espero que você entre no horário correto, porque eu preciso de você. E ele vai ter que achar a sua solução. Diferente se o feedback corretivo que você está dentro é de um relatório que ele fez que não está adequado. Aí você vai dizer para ele: ó, o relatório adequado é esse, esse e esse. Nesse caso, você não está dando conselho, você está dando para ele uma normativa de como ele deve fazer o trabalho. Diferente do comportamento que não tem nada a ver com a empresa, é um comportamento pessoal. Ele acordou tarde, dormiu tarde, acordou tarde, pegou o ônibus tarde e chega atrasado para trabalhar todo dia. Que exemplo você dá para as pessoas que estão à volta dele se você não tomar uma decisão? Sabe, uma das coisas que mais prejudica o mundo corporativo, não só o mundo corporativo, mas a sua vida pessoal, chama-se permissividade. A hora que você se tornou permissivo, você perde a sua autoridade. Quando um cara no teu departamento começa a pisar na bola e você finge que não vê, porque é um cara problemático, você não quer resolver o problema, você está mostrando para todo mundo que você está sendo permissivo. Isso acontece muito na sua vida familiar, principalmente com os filhos. Se você for permissivo com o seu filho, sabe o que é ser permissivo com o filho? O seu filho vai para sua mãe pedir para fazer uma coisa, ela diz não, aí ele vem com você, sem falar que falou com a mãe, e você diz sim. E aí você e a mulher e a tua esposa, para não ficar mal, vocês acabam concordando, porque ela disse não, você disse sim, então vamos concordar. Vocês foram permissivos. Seu filho tem que aprender que se ele conversou com a sua mãe e ela falou não, é não. Porque a hora que você entra num processo de permissividade, você perdeu a autoridade. Eu dou consultoria em empresa e eu costumo dizer para os colaboradores que convivem comigo, eu digo o seguinte: ó, se você iniciar um problema comigo, você vai discutir comigo até o final. Se você vir discutir um problema comigo e for para o dono, nunca mais discuto com você esse problema. Você vem comigo, eu digo não, resolve com ele. Porque eu não vou ser permissivo. Se você começou um assunto comigo, você termine comigo. Se eu achar que não posso resolver, eu vou dizer para você, ó, vou subir e vou escalar o problema, alguém vai resolver.
Agora, a permissividade estraga todas as relações, todas. Não é só a relação corporativa, não é só a relação familiar, todas as suas relações onde você exercer a permissividade, elas vão se deteriorar. Você pode ter certeza disso. Então, pessoal, é muito importante você manter um senso de não permissividade. Qualquer relação da sua vida onde você for permissivo, a tua relação vai deteriorar. Então, se você tem um cargo de liderança, se você quer manter a sua equipe coesa, unida com você, não seja permissivo. Não deixe a sua autoridade se abalar. Sabe? Às vezes você vai tomar uma decisão no teu departamento e você fica com medo que o teu chefe acima de você não vai gostar. Conversa com ele antes de tomar a decisão. Fala para ele que você vai fazer uma experiência. E que se a coisa não der certo, ele sentir que não está dando certo, ele fale com você e você tome a decisão de voltar atrás. Porque se você toma uma decisão dentro do teu departamento e no dia seguinte vem o teu chefe e desfaz o que você fez, o que ele fez com a tua autoridade? Jogou no chão. Então, comunicação assertiva é isso. Previna ele antes, diga, olha, eu vou fazer uma coisa lá que eu não sei que vai dar certo. Você concorda? Ah, não sei, tenho dúvida. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer. Se você amanhã ou depois achar que não está legal, você me avisa, eu desfaço. Você só não pode ir lá desfazer por mim. Porque aí você derruba a minha autoridade. E eu vejo muitos líderes fazendo isso, atropelam os seus colaboradores, tirando a autoridade das pessoas. Então, a permissividade e perder a autoridade, você perdeu tudo. Porque a única coisa que um líder tem é o respeito das pessoas, é que dão a ele autoridade para tomar decisões. A hora que você perde a tua autoridade, que eles sentem que você foi desrespeitado por algum momento, você perde essa condição. Se você perdeu essa condição, você perdeu a liderança. Não tem jeito. Tá? Então eu quero falar uma coisa para vocês que a gente estava conversando sobre a comunicação, que gera compreensão, que gera respeito e gera confiança. Então você está trabalhando o feedback, você vai começar a trabalhar feedbacks. Então você tem que olhar as pessoas como se as pessoas são tão capazes quanto você. O que falta para as pessoas é habilidade. Você tem lideranças que ficam olhando sempre o erro. Então você procura o erro. Se você ficar procurando o erro, você só vai achar o erro, tá? E tem pessoas que também têm um sentimento negativo tão forte que elas vivem um looping de crença negativa, de que elas não podem, de que elas não podem, de que elas não conseguem, de que elas não vão conseguir fazer. Se você não trabalhar essas pessoas com feedback positivo, elas não saem desse looping. Você sabe o que é o looping de uma crença? E nós somos verdadeiros crençários, a gente faz o que a gente acredita que pode fazer. Nossos comportamentos são crenças. Nós acreditamos que podemos andar, que podemos correr, que podemos passear, que podemos dançar. Então, tudo isso são crenças. Tem pessoas que têm crenças assim, ó, a pessoa se acha tímida. E algumas pessoas dizem para ela, poxa, você é tímida, né? Aí o que ela faz? Quando ela sai e vai para algum lugar, ela fica meio escondida, para que ninguém perceba ela. Ela vai num baile à noite, ela fica num cantinho onde tem menos luz, para ninguém conversar com ela, ela tem muito pouco contato com as pessoas. Aí ela chega em casa, vai dormir, ela deita na cama e ela pensa com ela mesma, poxa, eu sou tímida mesmo, você vê que ninguém conversou comigo e eu não fui conversar com ninguém. Ou seja, se a pessoa tem uma crença negativa, ela vive num looping tentando validar essa crença. Então eu acredito que eu sou tímido, eu me evito contato com as pessoas, evito conversar com as pessoas, eu fico validando a crença de que eu sou tímida. Então imagina a pessoa validar uma crença se sentindo insegura, inferior. Então a qualidade do feedback que você tiver, a qualidade da relação que você tiver com essa pessoa, ajuda ela a sair desse marasmo, ajuda ela a sair dessa situação onde ela se acha inferior. Você dá um elogio para a pessoa,
ajuda ela a fazer um comportamento que ela tinha dificuldade ou que ela acreditava que não podia fazer, e você percebe que essa pessoa começa a validar crenças positivas. E quando você valida uma crença positiva, você sempre age como se aquilo fosse verdade, como se. Olha, a nossa mente acredita que aquilo é possível e a gente realiza aquilo. Se a nossa mente acreditar que não é possível, a gente age como se não fosse possível e não realiza aquilo. Então a qualidade da relação, como você faz as pessoas acreditarem naquilo que é positivo para elas, faz toda a diferença na vida dessas pessoas e vai fazer a diferença na qualidade da relação sua com essas pessoas. A qualidade da sua relação vai ser mais transparente, vai ser de mais respeito, vai ser de cumplicidade. Quando você ajuda as pessoas a saírem dessa situação. Agora, se você vive dando ênfase para o errado, aquilo torna ciclo vicioso. A pessoa erra, você critica, não ajuda, ela erra de novo, você critica. Quanto mais enfatizamos o erro, mais os erros acontecem. Então, mude o seu olhar. Reforce aquilo que é importante nas pessoas. Acredite que as pessoas têm capacidade, e elas têm capacidade. Invista na capacidade das pessoas. Invista nas pessoas. Eu costumo às vezes dar exemplo em uma teoria de Henry Ford, né? Henry Ford foi, não sei se as pessoas mais jovens estão aí assistindo, mas Henry Ford foi o cara que criou a primeira indústria automobilística em linha de produção. Ele criou a primeira empresa organizada. Se hoje nós vivemos em empresas organizadas, foi graças a esse cara lá que em 1915, 1916, por aí, criou a ideia da empresa organizada. E Henry Ford foi o primeiro fabricante de carro e ele foi receber um prêmio, né? Convidaram ele para receber um prêmio. Ele foi na noite lá receber o prêmio e o mestre de cerimônia apresenta ele, né? O senhor Henry Ford, que é o maior construtor de carros do mundo. E era mesmo na época. Ele chega no microfone, pede licença pro mestre de cerimônia e faz uma correção. Ele falou, eu queria fazer uma correção na minha apresentação, pedi desculpa pro mestre de cerimônia, mas ele me apresentou como o maior construtor de carro e eu queria dizer para ele que eu não sou construtor de carro, eu sou construtor de homens. Os carros são o subproduto daquilo que sai da minha fábrica. Percebeu o nível de pensamento de Henry Ford? É esse nível de pensamento que você tem que ter. Você tem que ajudar as pessoas a se construírem. Se você for um meio de construção para qualquer pessoa que seja, eu te garanto que você já cumpriu uma grande missão na vida. Então, se você lidera as pessoas, hein? Aliás, eu diria que você lidera a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Você é o líder de você. Se você toma suas decisões, as suas decisões vão te levar a trazer consequências, que podem ser positivas ou não. Mas a liderança é sua, o poder de decisão é seu. Então, se você lidera além de você outras pessoas, se preocupe em transformar as pessoas em algo melhor que você. Quanto mais as pessoas evoluírem além de mim, menos eu me sobrecarrego no meu trabalho. E mais eu estou cumprindo a minha missão de ajudar as pessoas a evoluírem. Então o feedback é uma ferramenta que te ajuda nesse sentido. Aliás, num dos primeiros vídeos que a gente postou aí no nosso canal, eu falo de uma coisa chamada janela de Johari, que mostra que todos nós temos um lado oculto que nós não vemos. Quem vê é a pessoa que convive com a gente. O grupo vê o meu lado oculto, às vezes um comportamento meu que não é legal. Se eu não parar para ouvir isso, eu nunca vou mudar esse comportamento. Sabe por quê? Eu não tomo consciência que ele existe. E aliás, uma prerrogativa do ser humano, que é a consciência, que só o bicho humano tem, diz o seguinte: eu não tomo consciência de um problema, eu não resolvo um problema. Eu só consigo alterar aquilo que vem para o meu nível de consciência. Se alguém disser para mim, ó, Miranda, esse seu comportamento não é legal, eu paro, analiso, digo, pô, não é legal mesmo, o que eu faço para mudar? Tomei consciência, me conscientizei e começo a agir para corrigir. Se eu não estiver aberto a ouvir isso, eu nunca vou corrigir, porque eu nunca sei que ele existe.
Então como é que tu ajuda uma pessoa? É mostrando para ela que tem comportamentos dela que ela precisa melhorar. E só a sua ajuda, só você mostrando para ela esse lado que é oculto, que ela não enxerga, é que ela vai poder tomar consciência e agir para melhorar. Então essa é a grande sutileza da comunicação assertiva e do feedback. A sutileza de você entender que você está ajudando as pessoas. E você também tem que entender que você não é um sábio. Você pode às vezes dar um feedback para uma pessoa, e eu diria, e a gente ensina isso bastante no curso, pedir licença para a pessoa, eu vou te dar um feedback. Ó, o feedback que eu vou te dar não significa que é verdade, significa que é a minha percepção do seu comportamento. Você não precisa concordar comigo, você ouve e processa. Se você achar que é legal, você tenta ver o que você vai fazer. Se você achar que não tem nada a ver com você, você descarta. Você não pode querer impor o teu feedback para as pessoas. Feedback é uma coisa que você negocia e dá para a pessoa. Aliás, você tem que ter um certo nível de comunicação com essa pessoa para começar a dar feedback. Porque senão ela vai achar que você é um crítico chato. Então esse é um processo que você tem que desenvolver. É uma habilidade a ser desenvolvida se você quer trabalhar com feedback. É isso aí, pessoal. Acho que terminamos por hora. Espero que vocês tenham acompanhado e gostado aí do nosso conteúdo. Contamos com a sua inscrição no nosso canal. Curta aí os nossos vídeos e até o próximo encontro. Um abraço.